Eu quero, do fundo do meu coração, compartilhar com você uma palavra de Deus e ler com você um trecho da Bíblia Sagrada. Eu peço que você me acompanhe nessa leitura, porque poucas pessoas têm o hábito, né, de ter uma comunhão diária com Deus. Isso é uma coisa assim que a gente tem percebido aí, até os aplicativos, né? O engano do diabo é tão grande que até aplicativos prometem aproximar você de Deus. Quer dizer, deixa de lado o Espírito Santo, deixa de lado a tua espiritualidade, né? Baixa um aplicativo, né? Como aquele sujeito lá da igreja de Lagoinha, né? Ele faz essa propaganda aí. Tá cheio de propagandas para fazer a igreja crescer, para fazer a igreja prosperar, para fazer a igreja gerenciar o dinheiro, que ele sabe que são muito, né? E aí o diabo faz até isso, né? Já que você se ocupa tanto, né, com aplicativos, né? Já que a gente perde tanto tempo com o celular na mão, então eles vêm com essa história, né? Você não tem tempo para Deus, então baixa o aplicativo tal que ele vai te aproximar de Deus. É isso que a gente vê aí. Então, se você tiver um tempo, né? Um tempo que puder dedicar ao Senhor, né? Nesse caso, eu estou te convidando para meditar comigo aqui nessa palavra que eu tenho. Está no livro de Jó, no capítulo 5, do versículo 8 até o 24. É uma leitura um pouquinho longa, mas ela por si só vai trazer um fortalecimento e uma alegria muito grande para o teu coração, porque a palavra de Deus é poderosa, né? Até para ressuscitar os mortos. Então está escrito assim: Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas grandiosas que não se podem esquadrinhar e tantas maravilhas que não se podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia águas sobre os montes, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem de salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não levem coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita, né? Quer dizer, os planos dos perversos se precipitam ou não dão em nada. Eles de dia encontram as trevas e ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. Mas ao necessitado livra da espada, da sua boca e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. Eu vou repetir esse versículo, versículo 23. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Isso está escrito no livro de Jó, no capítulo 5, do versículo 8
ao 24. Isso aqui é a palavra de Deus. Conforto maior não há. Se você começar a meditar bem nessa palavra, quando ele começa dizendo, quanto a mim, quer dizer, se isso que está acontecendo com você, Jó, se isso fosse comigo, eu buscaria a Deus e resolveria todos os meus problemas. Este discurso é feito por Elifaz, o primeiro amigo de Jó a falar. E é um dos mais importantes que os amigos de Jó falam. Porque a maioria dos outros discursos que eles falam são de acusações contra Jó. Mas aqui ele faz um apanhado muito bem feito do que acontece na vida e do que nós precisamos fazer. Quer dizer, não precisamos ficar procurando chifre na cabeça de cavalo. Ele diz assim, Jó, quanto a mim, se fosse eu no seu lugar, se eu estivesse no seu lugar, eu buscaria a Deus e ele resolveria todos esses problemas. Porque ele faz coisas grandiosas que não se podem comparar, que não se pode falar, né? Ele diz aqui, ele aniquila as imaginações dos astutos. Olha só, se você olhar bem o relato que ele faz aqui nestes poucos versículos, né? Ele diz assim, ele aniquila as imaginações dos astutos para que as suas mãos não levem coisa alguma a efeito. Né? Esses homens que não temem a Deus, que estão no mundo, ao meio-dia eles andam como cegos, apalpando, né, as coisas porque eles não sabem por onde andam. Mas você tem a luz de Deus. Mas o que mais me chama a atenção nesta palavra é o padrão de Deus, o padrão do Senhor, o padrão do nosso Criador, né? A santidade, a pureza dele, a grandeza dele é algo tão elevado. E o padrão que Deus espera de nós é tão alto que muitos de nós, por mais que deseje, por mais que tente, por mais que busque, não conseguirá alcançar. Porque parece que isso não é privilégio de todos. Isso é para todos, mas nem todos alcançam isso. Não importa o quanto você fale, não importa o quanto você ensina, não importa o quanto essas pessoas gostam disso, não importa o quanto elas admirem isso, mas elas não conseguirão. Por uma razão muito simples. Elas não praticam aquilo no que elas acreditam. Elas preferem seguir a vida assim como animais, né? Enfim, é que nem aquele samba, né? Deixa a vida me levar, né? Então, ele vai levando conforme as correntezas do mundo vai carregando ele. Ele não tem uma direção. Porque o que mais me chama a atenção nessa palavra é o versículo 23. Que ele diz assim, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança. Fazer aliança com as pedras. Você sabe que quando eu leio essa palavra, e já preguei muitas vezes, eu lembrei aos irmãos na igreja sobre isso. Quando eu era criança, a gente andava muito com os pés descalços. Isso já deve ter acontecido com você também. E a gente chamava aquilo de levar uma topada, né? Sabe quando você tropeça numa pedra que arranca o tampão do dedão, o dedão grande do pé, que você arranca aquele tampão que fica pendurado? Pois é, volta e meia eu estava chegando na minha casa chorando, com aquele tampão caído, com o dedo, com um pedaço arrancado ali. E me lembro que minha mãe dizia assim, os dedos desse menino já não são os dedos que ele nasceu, são tudo outro, porque todo dia ele chega aqui com um dedo faltando um pedaço. Isso aqui acontecia. Então, quando eu me lembro disso, quando eu leio essa palavra, eu me lembro dessas coisas. Até com as pedras tu terás a tua aliança. Deus não está dizendo que você tem, mas que até com as pedras você pode ter aliança. Você pode ter uma aliança até com as pedras. Quer dizer, quando no Salmo 91 Deus diz assim, Ele te
te sustentará em suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. As promessas de Deus são muito elevadas para nós. As promessas de Deus são muito altas para nós. O padrão divino para a vida de um filho de Deus, porque você é um filho de Deus, é um padrão muito alto e não é de graça. Isso tem um preço, isso leva tempo, isso tem que haver dedicação, tem que haver amor verdadeiro, tem que haver comunhão íntima e verdadeira com Deus, para que os anjos do Senhor te guardem a ponto de não deixar você tropeçar com o seu pé em pedra. Nos preocupamos com muitas coisas, né? Nos preocupamos com tudo. A Bíblia diz: não temerás a assolação quando vier, não temerás maus rumores. Você não precisaria temer maus rumores, você não precisaria, ou nós não precisaríamos temer a assolação, quer dizer, a destruição, quando ela vier. Da assolação é o que ele diz aqui, ó: da assolação e da fome te rirás. Você ri da cara do inimigo, você ri da destruição que está vindo ou que virá, você ri da fome, porque você tem aliança até com as pedras do campo, porque Deus aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não levem coisa alguma a efeito. Deus te livra das setas inflamadas do maligno, das armadilhas de Satanás. Ele te livra do laço do passarinheiro. Quando nós buscamos a Deus, nós resolvemos todos os nossos problemas. A solução dos nossos problemas está em Deus, está no Senhor, está na fé que nós depositamos nele diariamente. A Bíblia nos manda, nos diz, nos ensina, insiste conosco, para que desenvolvamos em nós, no nosso coração, esse desejo, essa vontade de estar perto do Senhor, essa oração constante, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, todas as horas. Quando você estiver varrendo a casa, quando você estiver lavando os pratos, quando você estiver lavando roupa, quando você estiver dirigindo, quando você estiver caminhando numa praça, quando você estiver sentado num canto, quando você estiver descansando, lembrar-se do Senhor. Quanto a mim, eu diria, eu buscaria a Deus, eu buscaria ao Senhor e resolveria todos esses problemas, sem medo do futuro, sem medo de passar fome. Mas isso está muito longe, muito distante de um coração que não tem fé, de um coração que insiste em andar na contramão da vontade de Deus. Esse é um padrão muito elevado. Você pode andar na rua sentindo-se a pior criatura que existe na face da terra, né? Você pode se sentir humilhado. Eu já vivi essa situação de andar na minha cidade e olhar assim para os estercos dos animais na rua, sabe? Ainda nessa época, ainda muitas carroças. Hoje a gente não vê mais carroças com cavalo andando no centro da cidade. Mas eu estava em pé numa parada de ônibus, né? Sem carro. É um homem que durante muitos anos não ficou sem carro, mas nessa época eu fiquei sem carro. E olhava para o sol quente, né? Quando batia no asfalto, aquele cheiro de esterco de cavalo subia do asfalto. Eu não tinha onde enfiar a minha cara de vergonha, de tristeza, de humilhação. E olhava e eu dizia assim para o Senhor: Senhor, eu sou como o esterco desses animais que está na rua. Me sentia um nada, eu me sentia um lixo, eu me sentia a pessoa mais miserável da face da terra. Você pode viver assim, como eu vivi esses tempos.
Sabe quando? Como? Fugindo do Senhor, procurando outras coisas. Alguns ele deixa que vai. Mas como eu falava com um pastor que a gente conversou por telefone, eu não conheço ele pessoalmente, ele dizia assim: pois é, Ronaldo, a gente vê tanta gente fazendo mal por aí e se dando bem, né? Ele diz assim: eu não posso fazer nada que parece que tem um giroflex perto de mim me vigiando. É verdade. Aqui, quando ele fala que o Senhor castiga, né? Eis que bem-aventurado o homem a quem o Senhor castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Se eu não fosse um filho de Deus, se eu não pertencesse a Deus, estaria longe dele e não teria passado por aquela humilhação. Mas eu sabia que aquilo era um castigo de Deus. Castigo por me afastar de Deus. Castigo por dizer: não vou pregar mais, não vou mais para a igreja. Eu falava isso. Eu dizia: eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de crente, não quero mais saber de nada. Eu vou cuidar da minha vida. Eu falei assim. Eu disse assim. Né? Eu estava bem e aí minha vida simplesmente deu um mergulho de cabeça para baixo. Ah, tu vai viver assim? Então tá bom. É isso que vai acontecer contigo. Então, bem-aventurado o homem a quem o Senhor castiga. Mas você pode viver diferente também. Você pode andar na rua de cabeça erguida. Você pode se sentir maior do que os postes. Você pode andar na cidade pensando que é maior do que os edifícios. Dizer assim: eu sou tão grande quanto esse edifício. E andar de cabeça erguida e dizer: eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho do Deus que criou os céus e a terra. O padrão de Deus para a minha vida é olhar para Jesus Cristo, para o varão, a estatura de varão perfeito, o padrão que Deus estabeleceu para a minha vida como filho de Deus é ser um varão perfeito como é Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo. Esse é o padrão que Deus estabeleceu para nós, que nós não podemos alcançá-lo aqui nessa vida, mas que um dia veremos ele, seremos semelhante a ele. Olharemos para ele como ele é, o veremos, para Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como Filho de Deus, nós não teremos um padrão, esse padrão miserável que nós temos na nossa vida. E eu digo para você, lembro para você, quando eu falo em andar com cabeça erguida, não estou falando de soberba, não estou falando de arrogância, não estou falando de orgulho. Eu estou falando de dignidade. Dignidade. Respeito por si mesmo. Eu estou falando de dignidade. Dignidade. De você andar e dizer assim: eu não devo nada a ninguém. Eu sou devedor. Né? A única coisa que a gente deve aos outros é o amor, o respeito, a consideração, né? de todo mundo. Isso aí é uma coisa que a gente devemos tratar todos com amor, respeito e consideração. Né? Essa é uma coisa importante e necessária para se fazer. Mas antes de mais nada, temos que ter respeito por nós mesmos, porque o pecado, a iniquidade, a distância que nós ficamos de Deus, tira de nós a nossa dignidade, nossa força, e nos sentimos fracos e tão miseráveis nesse mundo. Mas que Deus tenha misericórdia, que nos guarde, nos ajude. Quantas pessoas começam a ouvir um vídeo desse e não tem tempo? Ele vê um pedacinho e joga fora, vê outro pedacinho e joga fora, vê outro pedacinho e joga fora. Um dia, a Bíblia diz, né? Eles virão para mim, eles virão chorando, é o que Deus diz. Porque quando você não lê a Bíblia, você não escuta a verdadeira palavra de Deus, não é a mim que você rejeita. Você está rejeitando a Cristo. A Bíblia diz: aquele que a mim me recebe, que recebe a vós, a mim me recebe. Né? Então, quando nós tapamos os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, porque o nosso coração está a 1000 por hora, né? Está fervilhando com outras coisas, você nunca alcançará este padrão maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Lembre-se, até com as pedras você pode ter a sua aliança. E não precisa temer nada, porque tudo está nas mãos de Deus. Quem busca a presença de Deus
busca a solução de todos os problemas. Não há problema que Deus não resolva para guardar você em paz e em segurança. E você fazer, como diz aqui, da assolação e da fome te rirás, e não temerás a assolação quando vier. Que Deus te abençoe, te guarde e te ajude nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.